meus amigos, meu nome é Jean Diniz, sou professor de legislação aqui do Mazda Concurso, como vocês já sabem, e vamos dar continuidade então ao nosso curso de resolução de questões, somente legislação de trânsito, para você que se prepara para o concurso público da Polícia Rodoviária Federal. Vamos à próxima questão, então, sem perda de tempo, coloca aí já na tela, diz o seguinte, ó, logo depois de colocar o veículo em circulação nas vias públicas, o condutor deve verificar as condições de funcionamento dos equipamentos de uso obrigatório e assegurar-se da existência de combustível suficiente para chegar ao local de destino. A questão deve ser considerada o quê? Errada. E por que a questão deve ser considerada errada? Porque não é logo depois de colocar o veículo em circulação, mas sim antes de colocá-lo em circulação. Antes de colocar em circulação, o veículo deve verificar todas as condições de todos os seus equipamentos obrigatórios, de acordo com cada veículo, porque cada veículo, de acordo com a resolução 14, que nós vamos resolver questões dela também mais para frente, de acordo com a resolução 14, cada veículo, automóvel, quadriciclo, motocicleta, ciclomotor, tem seus equipamentos obrigatórios lá relacionados, todos deverão estar em bom estado de conservação, em perfeito estado de conservação, sob pena de multa de natureza grave. Olha só, para tentar ajudar já na memorização das infrações, que vocês vão ter que memorizar todas elas, saibam que infração com equipamento é grave. Se é algum equipamento do veículo, grave. Marque, grave, grave. Equipamento grave, infração de natureza grave. Além disso, o veículo deve ter combustível necessário para chegar até o seu local de destino. Sobre essa história de combustível, é importante falar alguns comentários, tecer alguns comentários, que é o seguinte, ó, se eu venho conduzindo o veículo automotor e falta combustível no meu veículo e eu consigo estacioná-lo em um local que não é proibido, um agente de trânsito, mesmo constatando que esse veículo não tem combustível nenhum, ele não pode lavrar o auto de infração. Pô, Jean, mas não tem gasolina, se o carro não tem gasolina, não é o caso de tipificação da infração para a lavratura do auto, não é auto administrativo, auto de infração, não é um ato administrativo vinculado? Por que ele não lavra o auto de infração, já que foi constatado, foi comprovado que não tem combustível? Que é o seguinte, galera, prevê o CTB que o veículo deve ter combustível ao ter o seu local de destino. Quem decide qual é o local de destino é quem? É o condutor do veículo. Se ele tinha como combustível para chegar até esse local de destino onde ele estacionou de forma devida, então não pode o agente de trânsito dizer que o local de destino dele seja outro. Se ele diz, não, olha, eu queria combustível para chegar até aqui. Cheguei, agora eu vou atrás de combustível para colocar no veículo para chegar ao meu próximo local de destino. Claro que isso é uma palhaçada. Mas, no caso, não se recomenda a lavratura do auto de infração se o veículo está devidamente estacionado, mesmo sem combustível nenhum. Por outro lado, se ele estaciona em um local proibido pela falta de combustível, é caso de infrações simultâneas e cumulativas e o agente deve lavrar o auto de infração duplo para o estacionamento proibido e também para a falta de combustível. Beleza? Passando à frente, do lado de circulação, agora mais um outro tema importante. Coloca aí na tela, diz a circulação facial pelo lado direito da via, admitindo-se exceções de somente aqui em questão é importante, né? Somente no caso de manobras de ultrapassagem e na circulação em estacionamentos de aeroportos que recebam passageiros procedentes de voos internacionais. Parece que o elaborador, galera, por vezes ele diz, olha, não tenho o que inventar, ele fica assistindo alguma coisa, ou algum filme que está passando, ele diz, não, vou colocar isso que está passando no filme aqui, numa questão que às vezes totalmente desconexa com a realidade. Quando é que é possível o trânsito do lado esquerdo? Porque via de regra, aqui no país, a circulação facial pelo lado direito. Regra universal. O trânsito é pelo lado direito. Universal também não é, porque no caso, lá na Inglaterra, o trânsito se dá pelo lado esquerdo, é o que se chama, e aqui, inclusive aqui no Brasil, quando há a utilização de uma sinalização reversa, é chamada de mão inglesa, justamente quando há a inversão dos sentidos de circulação. Mas aqui no Brasil, a circulação se dará do lado direito. Jean, quais as exceções? Quais as exceções? Nos casos de ultrapassagem. Nos casos de ultrapassagem, o trânsito se dará pelo lado esquerdo, inclusive também pela contramão de direção. Ou também quando a via é dotada de várias faixas no mesmo sentido de circulação. Como é que é isso, várias faixas no mesmo sentido de circulação? Tá aqui, ó. Baixa isso aqui. Duas faixas no mesmo sentido. Se as duas faixas são no mesmo sentido, isso significa dizer que essa faixa aqui é na cor branca. Essa faixa é na cor branca. Então, neste caso, o veículo pode transitar nesse sentido.
Deve, né? E esse veículo, transitando pelo lado esquerdo da pista de rolamento, vai transitar também no mesmo sentido. Então, neste caso, é possível o trânsito pelo lado esquerdo. Inclusive, é isso que dá fundamento à possibilidade de se estacionar do lado esquerdo da pista de rolamento. É possível transitar, claro que não seja pela contramão. O trânsito pela contramão é possível do lado esquerdo nos casos de ultrapassagem, beleza? E isso está lá no artigo 29, inciso 1, coloca aí na tela, ó. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas. 1. A circulação far-se-á pelo lado direito da via, admitindo-se as exceções devidamente sinalizadas. Claro que tem que ter a sinalização devida. Quando houver a possibilidade de uma chamada mão inglesa, que é um veículo ser em um sentido e o outro no outro. É a inversão dos sentidos aqui, ó, como eu posso apresentar para vocês. Vejam só como seria a mão inglesa. A mão inglesa seria esse veículo transitando nesse sentido aqui e esse de cima no sentido contrário. Observem que a circulação aqui está reversa. A circulação está reversa. Isso é possível no território nacional? Com certeza. É possível aqui no território nacional uma circulação dessa forma. Agora, claro, para que isso aconteça, é preciso que haja uma sinalização. Beleza? Passando à frente, vamos a mais uma questão. Coloca aí na tela. Diz o seguinte, ó, sobre distância de segurança. O condutor de veículo automotor deve guardar a distância lateral de 1,5 m ao passar ou ultrapassar a bicicleta. Todavia, o mesmo parâmetro não foi estabelecido para a distância de segurança de um veículo em relação ao veículo à sua frente. De fato, não foi. O que varia em função da velocidade, das condições climáticas, do pavimento e do próprio veículo. Certeira a questão, porque a questão diz o seguinte, olha, com relação à bicicleta, a distância lateral de segurança é 1,5 m e acabou. Foi definido. Não se sabe como é que se fiscaliza isso. A manter uma distância, como é que se fiscaliza no momento em que o veículo está passando a menos de 1,5 m, como é que se comprova a qual exata distância o veículo está passando da bicicleta para que eu possa lavrar uma auto-infração. Porque para que eu possa lavrar uma auto-infração, pessoal, eu tenho que definir qual era a distância que o condutor estava do ciclista naquele momento. Se tornou uma infração impossível você comprovar, no caso, só se ele bater, causar um acidente. Aí, neste caso, é prova de que não transitou manteve uma distância de 1,5 m. Agora, com relação a outros veículos, há uma divergência complexa. Primeiro, com relação ao veículo que vai à frente, qual é a distância que deve ser mantida com relação ao veículo que vai à frente? Não há. Como a própria questão fala, deve ser levado em consideração velocidade, condições climáticas, pavimento e do próprio veículo. Por outro lado, existe no manual de fiscalização lá do Denatran, um manual de direção defensiva, que os candidatos à aquisição, que estão no processo de aquisição de habilitação, devem estudar. E lá eles estudam isso aí, ó. Que quando o condutor da frente, do veículo à frente, passa por um ponto fixo, no caso essa árvore, o condutor de trás conta 51, 52. Se ele já tiver passado pela mesma árvore, ao terminar a contagem, então ele não está mantendo a distância frontal de segurança. E isso foi aplicado na instrução dos candidatos no processo de aquisição de habilitação. Muitos agentes de trânsito, muitos órgãos, inclusive, sugerem para que os agentes de trânsito utilizem esse mesmo parâmetro para a lavratura do auto de infração. Enfim, e isso é apenas uma orientação e uma informação que está lá no manual. Agora, quanto à distância lateral de segurança. Existe uma distância lateral de segurança fixa? Bem, no meu ponto de vista, a distância lateral de segurança é justamente essa faixa. Essa faixa não serve para não tem outro fim que não seja justamente resguardar a distância de segurança entre os veículos. Com relação às motocicletas, que temos o artigo 56, que foi vetado pelo presidente da República, e o artigo 56, ele proibia a circulação de motocicletas entre os veículos, fazendo filas entre os veículos. Mesmo com o veto, norma vetada não tem validade nenhuma. Agora, a sistemática jurídica prevalece, e a sistemática jurídica do CTB, no meu modo de entender, manteve a proibição para as motocicletas também. Com relação a ciclomotor, nem se fala. Ciclomotor permite que no caso, circule objetivamente, exclusivamente dentro de sua própria faixa. Da mesma forma são os automóveis, da mesma forma são os caminhões, as carretas. A faixa serve para oferecer segurança,
para que as pessoas transitem, para que os veículos transitem dentro daqueles locais que são apropriados, beleza? Então, neste caso, distância lateral de segurança, eu entendo que seja uma faixa com relação a outra, seja a distância lateral de segurança. Inclusive, o próprio CTB define que a ultrapassagem deva acontecer com a transposição da faixa. Se o CTB diz, olha, para que uma ultrapassagem aconteça, para que uma ultrapassagem seja realizada, é preciso que o veículo se desloque para a faixa seguinte, isso significa dizer que ele não pode, não permite que veículos transitem na mesma faixa de circulação. Seria inoportuna essa ideia, porque perderia a razão de existir da própria faixa de circulação. Para que faixa se os veículos podem transitar dentro delas sem uma distância lateral de segurança, já que não existe, né? Então, a distância é a faixa de segurança. Com relação às motocicletas, há inclusive decisões divergentes entre o Superior Tribunal de Justiça, entre o Tribunal Federal de um órgão X, Tribunal Federal de Justiça de outro órgão. Não há um consenso com relação às motocicletas transitarem, fazendo filas, no caso, nas vias públicas, filas entre os demais veículos. Eu sou do time da corrente que é pela proibição de circulação de motocicletas entre veículos. Mas, enfim, temos que ler apenas o que diz o inciso 2, coloca o que diz o inciso 2 aí. O condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se no momento que a velocidade e as condições de local da circulação do veículo e também as condições climáticas. Lembrando que para as bicicletas existe uma distância fixa de 1,5 m para as bicicletas, beleza? Passando à frente, vamos agora tratar sobre questão de preferência. Isso aí é demais. Vejam só o que diz a questão do Detran lá de 2003. Se dois veículos estiverem prestes a se cruzar em uma rotatória não sinalizada, localizada em uma via urbana coletora, a preferência de passagem será do veículo que estiver circulando pela rotatória. Então, quais são as regras de preferência de circulação de veículos? Está lá no artigo 29, inciso 3, onde diz o seguinte: quando veículos transitando por fluxos que se cruzem, não obrigatoriamente e exclusivamente cruzamento, pode ser uma bifurcação, por exemplo, se aproximarem de local não sinalizado, ou seja, se houver sinalização, é óbvio que a sinalização vai prevalecer sobre essa regra de circulação. Terá preferência de passagem. Quem? A linha A. No caso de apenas um fluxo ser proveniente de rodovia, aquele que estiver circulando por ela. Por ela quem? Pela rodovia. A linha B. No caso de rotatória, aquele que estiver circulando por ela. Ela quem? A rotatória. E nos demais casos, o que vier pela direita do condutor, que é a regra universal. A regra universal não é caso de rotatória, não é caso de rodovia. Aliás, primeiro, não é caso de rodovia, não é caso de rotatória. Então, a preferência será do veículo que vier pela direita. Lembrando, em locais em que haja fluxos que se cruzem e também não haja sinalização nenhuma. Vindo aqui para a lousa, eu quero que vocês entendam como é que se dá essa regra de preferência. Porque é preciso, é importantíssimo que o agente de trânsito tenha conhecimento sobre essa regra de competência. Olha só, se cai numa questão de prova para vocês o seguinte, ó. Se aqui é uma rodovia federal, aqui é uma BR. Vejam só essa primeira questão. Aqui é uma BR e aqui é uma rodovia estadual. Aqui é uma PE. Uma PE. Aqui transita um veículo. Veículo 1 transita nesse sentido. E temos o veículo 2 que vem numa rodovia estadual. Eu quero saber de vocês, no caso, não havendo placa de sinalização de regulamentação aqui, não havendo sinalização de quem é a preferência. A preferência já é claro que é do condutor do veículo que transita na BR. Questão errada. Nada disso. Não é do que circula pela BR. Por que não é do que circula pela BR? Porque isso aqui é uma rodovia. Isso aqui é uma rodovia também. Mas, Jean, isso aqui é uma BR. Não importa se é uma BR, meu amigo. Não importa se é federal. Nós vivemos em uma federação. Há um equilíbrio de interesse, equilíbrio de poderes. Claro que na prática a coisa é outra. Mas, juridicamente, não há uma hierarquia entre o federal e o estadual. Tanto é que a lei não fala de rodovia federal. Diz apenas rodovia. Então, não sendo um fluxo proveniente de rodovia, aqui é um fluxo proveniente de rodovia, não. São dois fluxos provenientes de rodovia, são dois. E não um apenas. Se fosse um, era diferente.
Como são dois, não é o caso da linha A, não é caso de rotatória, então a preferência é de quem? É do que vem pela direita do condutor. O que vem pela direita é o que vem pela rodovia estadual. Essa questão você não erra mais, certo? Uma outra questão que pode acontecer é o seguinte: digamos que não seja mais BR, não seja mais rodovia, seja, deixa eu pegar aqui o lápis, uma via urbana. Vamos tratar de uma via urbana agora. E está na mesma situação. Vejam só. Aqui é uma via urbana, aqui é uma outra via urbana, aqui é uma via coletora, aqui é uma via arterial, por exemplo, e eu quero saber de quem é a preferência. De quem é a preferência entre o veículo 1 e o veículo 2. É rodovia? É não. Que são vias urbanas, via arterial e via coletora, por exemplo. Não é rodovia, é rotatória? Também não é rotatória. Tem sinalização? Não tem sinalização, Jean. Então, de quem é a preferência? A preferência do que vem pela direita do condutor. No caso, o veículo 2. Jean, isso aí está errado. Tem alguma coisa errada, porque a preferência não pode ser do veículo que vem pela direita, porque é uma pista muito pequena, uma via muito pequena, muito estreita. Como é que o condutor do veículo não vai saber? Não importa. Eu quero saber da questão da prova, meu amigo. O que é que tem na questão da prova? É rodovia? É não. E ele vai botar uma dessa aqui para fuder vocês. Ele vai botar uma dessa, vai colocar uma faixa, todo mundo acerta. Ele não vai colocar uma questão para quem saiu de uma autoescola resolver, não. Ele vai colocar a questão para ferrar todo mundo, para ter o maior número de erros possível, para ele poder escalonar os candidatos. Distinguir quem sabe e quem não sabe numa questão de prova de concurso. Então é isso que tem na norma jurídica. A preferência vai ser de quem? Do veículo 2. Agora, claro, se um fluxo for proveniente de rodovia, aí beleza, será do condutor que vem pela rodovia, independentemente de sinalização, certo? Se no caso de rotatória, preferência, claro, do que está no anel viário. Nos demais casos, como eu falei para vocês, o que vem é pela direita. Tem mais uma coisinha aí, que é sobre a questão do cruzamento, né? A questão do cruzamento é simples, mas é importante que a gente faça algumas análises, né? De quem é a preferência. De quem é a preferência entre o veículo 1 e o veículo 2. De quem é a preferência aqui entre o veículo 1 e o veículo 2? Entre o veículo 1 e o veículo 2 será do que vem pela direita. Galera, aqui eu estou levando em consideração apenas vias urbanas, aliás. São vias urbanas. Veículo 1, veículo 2. Preferência, veículo 1. Por quê? Porque vem pela direita, ué. Muito simples. Veículo 1, veículo 2, vamos colocar um outro veículo aqui para complicar. Veículo 1, veículo 2, veículo 3. De quem é a preferência aqui? Bem, entre o veículo 2 e o veículo 1A, conflito de fluxos, a preferência vai ser de quem? Do veículo 1. Entre o veículo 1 e o veículo 3, há conflito de fluxos, a preferência vai ser de quem? Vai ser do veículo 3. Então, sai o 3. Entre o 3 e o 2A, não. Então, primeiro sai o 3, depois sai o 1, depois sai o 2. Assim que funciona. Outra coisa. Se o veículo 3... 1 não existe. O 2 quer seguir aqui direto, aí o 3 quer seguir direto? Não, o 3 quer entrar à esquerda. De quem é a preferência aí? A preferência é de quem? A preferência é do 2 ou é do 3, Jean? A preferência é do 2. Agora, por que é do 2? Porque se você observar, como o 3 vai convergir à esquerda, é como se ele estivesse saindo aqui, ó, daqui de cima. E quem está na direita é o veículo 2, ou seja, permanece a regra manidestra aí. Permanece a regra manidestra. Inclusive, há uma previsão sobre isso lá no artigo 38, parágrafo único do artigo 38, que diz, olha, se o veículo pretende convergir à esquerda, ele deve ceder passagem aos veículos que vêm em sentido contrário. Ceder passagem é dar preferência aos veículos que vêm em sentido contrário, às bicicletas, aos pedestres que transitam de uma calçada a outra para que possa convergir o seu veículo à esquerda com segurança, certo? Agora, digamos que haja um outro veículo aqui, o veículo 1. Isso aqui não vai cair na sua prova, não. Que, se brincar, nem o elaborador sabe. Isso aqui, ó, veículo 1, veículo 2, veículo 3. De quem é a preferência? Aí o pessoal diz, não tem. Já vi no YouTube que o cara disse que não tem solução. Tem solução sim, pô, tem que ter solução. Tem um cara que não tem conhecimento da parte jurídica e chega a dizer, ó, vá dizer a um professor de direito, vai lá na faculdade. Chama lá um professor da faculdade, chama o diretor da faculdade de direito lá, o professor, diga, não tem solução. Que não tem solução, tem que ter solução. Existem as normas integralizadoras, os princípios gerais de direito, tem que resolver essa porra aqui, pô. E isso tá no código. Por que tá no código? Porque é o seguinte, ó. A preferência entre o 2 e o 1 é quem? É 1. Entre o 1 e 3 é quem? É o 3. E o 3 e o 2 é quem? É o 3. Lá no parágrafo único, como eu falei para vocês, diz o veículo 3 deve ceder passagem. Como eu falei para vocês, deve ceder passagem aos veículos
que transitam em sentido contrário pela pista da qual vai sair. Aí tem uma vírgula lá e diz, ó, obedecidas as regras de preferência de passagem. Quando ele diz isso, ele está dizendo o seguinte, olha, o veículo 3 vai ceder passagem ao veículo 2 se forem respeitadas as regras de preferência de passagem. Se ele deixar o 2 sair, então um vai perder a preferência com relação ao 2. Errou. Primeiro tem que sair o 3, depois o 1, depois o 2. Então, por quê? O 3 está aqui. Ele não vem pela direita do veículo 2. Ele está aqui, ele vem pela frente. Ele vem no sentido contrário. Se ele vem no sentido contrário, ele não está na direita do veículo 2, não. Não está. Inclusive, aqui ele está mais para a esquerda do veículo 2. Então, por isso que tem que sair ele primeiro. Por que tem que sair ele primeiro? Porque ele está à direita do veículo 1. E o veículo 1 está à direita do veículo 2. Porque, na verdade, o 3 deve ceder passagem ao veículo que vem em sentido contrário, conforme a previsão. Lá do artigo 38, parágrafo único, só deve ceder passagem se não for desrespeitada a regra de preferência de passagem. No caso de não haver o veículo 1 aqui. Não tendo o veículo 1 aqui, beleza, o veículo 2 vai e o veículo 3 entra. Mas se tem o veículo aqui, como eu coloquei para vocês aqui agora, se tem o veículo 1 aqui, a história é outra. Por que a história é outra? Porque se o 3 liberar para o 2 passar, o 1 vai dizer, opa, o 2 está à esquerda, está à minha esquerda. Se está à minha esquerda, como é que está sendo respeitada a regra de preferência de passagem? Primeiro sai o 3, depois o 1, e depois o 2. É assim que funciona. São regras de conexão, isso é interpretação. Isso é integração de normas jurídicas, de costume, de analogia. Isso é interpretação jurídica, pessoal. Simplesmente tem que ter solução para tudo. É preciso que tenha. Chega para um juiz, o juiz diz, eu não sei. Por quê? Nem não tem solução para isso, não existe previsão para uma solução no meio jurídico. Tem que ter solução obrigatoriamente. Beleza? Passando à frente, então, uma outra questão sobre preferência de passagem, né? Ainda, sobre preferência, diz, é um cruzamento não sinalizado de uma via coletora com um arterial, terá preferência de passagem o veículo que vier pela esquerda de um dos dois condutores envolvidos. A questão está clara errada, porque se não há sinalização, é uma via arterial com uma via coletora, via arterial e via coletora são vias urbanas, então a preferência será do veículo que vier pela direita e não do que vier pela esquerda. A questão aí muito fácil, muito fácil. Sou doido para elaborar essas questões de prova de legislação de trânsito. Depois eu vou deixar um simuladozinho para vocês, elaborado por mim, questões elaboradas por mim, para vocês responderem, beleza? Vamos a mais uma questão sobre legislação, que diz, em situações excepcionais, a autoridade de trânsito poderá permitir o trânsito de veículos sobre passeios, calçadas e nos acostamentos, mesmo que não seja para adentrar imóveis ou áreas especiais de estacionamento ou para sair desses locais. Bem, qual o fundamento para isso aí? Qual é a norma jurídica que disciplina isso aí? O artigo 29, primeiro artigo 29. Vamos analisar bem devagar esse artigo, que diz o seguinte: o trânsito de veículos sobre passeios, calçadas e nos acostamentos só poderá ocorrer para que se adentre ou se saia dos imóveis ou áreas especiais de estacionamento. Inclusive, a infração, galera, infração de natureza gravíssima, vezes 3. Transitar em passeio, transitar em calçada, em acostamento, marcas de canalização, canteiro central, é sempre infração de natureza gravíssima com um multiplicador de 3. Só que tem um detalhe. Diz a questão que, em situações excepcionais, a autoridade de trânsito poderá permitir. A autoridade de trânsito vai poder permitir, mesmo que não seja nesses locais, que se adentre ou se saia de imóveis ou áreas especiais de estacionamento mesmo, a autoridade tem competência para isso? A autoridade não tem competência para isso. Jean, eu vi em algum artigo que a autoridade de trânsito tem competência para fazer isso, sim. Não é a autoridade quem tem competência para fazer isso. Inclusive, o pessoal dá uma interpretação bem favorável, bem beneficente, bem bajuladora a uma autoridade de trânsito que não deveria existir, porque lá no artigo 89, observa que tem no artigo 89, a sinalização terá a seguinte ordem de prevalência: as ordens do agente de trânsito sobre as normas de circulação e outros sinais. As ordens é de quem? Do agente de trânsito e não da autoridade de trânsito. O agente de trânsito, sim, pode permitir que condutores de veículos automotores pode transitar aqui, eu sou agente de trânsito, pode transitar aqui por cima do acostamento. Eu tenho moral para isso? Tenho. Eu tenho moral porque eu sou um agente de trânsito. A autoridade de trânsito tem? Não tem. Por quê? Porque o código disse.
O código diz que é o agente de trânsito que tem poder, as ordens do agente de trânsito têm prevalência sobre os sinais, as normas de circulação e outros sinais. O agente, sim, a autoridade não tem competência. E foi justamente com base nisso que a CESP foi lá e tome e disse: a autoridade de trânsito poderá permitir. A autoridade não tem poder para que suas ordens prevaleçam sobre as normas de circulação. Somente o próprio agente de trânsito. Portanto, a questão foi considerada errada. Mais um bloco na caixa de questão de prova de concurso CESP para a Polícia Rodoviária Federal. Ó, grande abraço para vocês, resolvendo mais questões de trânsito, hein? Estudando sempre. Forte abraço e tchau, tchau.